a questão mais fácil, talvez, da história do Enem. Talvez seja a questão de matemática mais tranquila que caiu em todos os tempos. E aqui eu percebi uma dificuldade nas pessoas em relação a essa questão, é que elas acabaram contabilizando também, para chegar aos bilhões, contabilizaram esses 2 zeros aqui do final, ó. Né? Então teve gente contabilizando esses 2 zeros do final. E aí, a resposta seria talvez a letra C, né? Porque imagina, se não tem essa vírgula, então teria que botar um pontinho aqui, um outro pontinho aqui e um outro pontinho aqui, ó. E aí ficaria 1.350 bilhões dessa forma, só que não. O Enem, inclusive, ele faz o que a ABNT manda, que é você separar, dar um espaço entre as classes ali do número. Então você tem sempre a classe das unidades, a classe dos milhares, dos milhões, dos bilhões. E esse 0,00 aqui é simplesmente porque nós temos o sistema monetário. R cifrão 1,35 bilhão. Então é 1,35 bilhão de reais. E quando a gente expressa o sistema monetário dessa forma, normalmente a gente coloca no final do número 0,00, mas aquele 0,00 estaria destinado aos centavos. Beleza, pessoal? Então muita gente errou por causa disso. Não pode bugar nisso. Então 0,00 aqui não vale nada. Não é parte do número inteiro que ele quer expressar como sendo 1,35 bilhão. Mas vamos lá, dito isso, eu posso então desbugar essa questãozinha aqui que, pelo visto, muita gente errou. Eu achei, inclusive, que fosse ter pouco erro, mas teve uma enxurrada de comentário de gente dizendo que errou essa questão, muito por conta de cansaço, por conta de, por exemplo, na prova azul, ser uma das últimas questões e aí não dá tempo de fazer. Por isso que eu sempre bato na tecla. Primeiro, resolva as questões fáceis. O Enem, em todos eles, sempre tem que ter questão tranquila desse jeito. Sempre, em todos os Enems. Por quê? Por conta da TRI, Teoria de Resposta ao Item. Ele quer saber a sua coerência. Se você está acertando questão muito difícil, aí pega e erra uma questão fácil dessa, ele pode deduzir que você está chutando, que você pode ter ali acertado uma questão difícil na sorte, e isso faz cair um pouquinho a sua nota, né? Enquanto que, se você acertar muitas questões fáceis, a sua nota tende a aumentar. Então, tem muita gente que resolve a prova conforme as questões vão aparecendo. E aí, quando chega no final, não tem mais tempo para nada, e acaba deixando uma questãozinha dessa que faria a sua nota provavelmente aumentar, passar despercebida e acaba chutando uma questão que seria tranquila. Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou, no primeiro mês de lançamento, 1,35 bilhão de reais em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia com todos os seus algarismos. O número escrito pelo estudante foi qual? Primeira coisa, né? Que estudante louco é esse que, olha só, o filme faturou 1,35 bilhão, aí o cara quer escrever um número. Será que existe uma pessoa assim? E outra coisa interessante, né, é o faturamento desse filme. Que filme louco é esse, pessoal? Alguém tem ideia de algum filme na história do cinema que tenha faturado 1 bilhão 350 milhões de reais em um mês? No primeiro mês de lançamento? Será que já teve? Não sei. Vai que teve, né? De qualquer maneira, esse número aqui, 1,35 bilhão, o bilhão ele é o 10 elevado na nona potência. Por exemplo, eu tenho aqui o 10 elevado à sexta potência, que seria já na casa do milhão. Isso aqui eu estou resolvendo e explicando para você com calma, com tranquilidade. O 10 elevado ao cubo indica aqui o milhar. Está na casa dos 1000, beleza? E o 10 elevado a zero está na casa das unidades. Agora perceba, eu tenho unidades, a classe das unidades, cada classe tem 3 algarismos, então eu vou começar a contar, eu esqueço a vírgula, não tem vírgula não, pessoal. Esquece essa vírgula que ali é a parte dos centavos, então não existe para a gente nessa contabilidade, beleza? Eu começo a contar aqui, cada classe tem 3 ordens. Aqui, a ordem das unidades, dezenas e centenas. Esses 3 algarismos aqui
formam a classe das unidades. Beleza? Esses outros 3 algarismos aqui, ó, que já está nessa outra classe aqui, seria a classe do milhar. Depois disso, eu venho para cá, que é a classe do milhão. E para finalizar, aqui eu tenho a unidade de bilhão. No Brasil se fala bilhão. Eu recebi comentário de gente falando assim, mas em Portugal não se fala assim. Só que o Enem, ele é feito no Brasil. Né? Então eu não poderia... essa questão aqui nos Estados Unidos, o estudante leria talvez de uma outra forma. Mas como a questão é aplicada no Brasil, tem que usar o sistema brasileiro. Então 1 bilhão, aqui já é o bilhão. 1 bilhão 350 milhões é o único número que está escrito corretamente aqui para expressar essa quantia, é o da letra E. Letra E de eita! Compreendi a solução do Procópio. Olha aí. Então é uma questãozinha que não tem que fazer nenhuma conta. É só você saber ler os números e não bugar com aquela vírgula e o 00 que vem logo após a vírgula, que teve muita gente bugando nisso aí. Tá? Então, como eu percebi a internet comentando essa questão, resolvi trazê-la de novo para desbugar. Então, sempre que você se deparar com bilhão, você sabe que tem a ver com 10 elevado a 9. Então, aqui é a classe do bilhão. E como é 10 elevado a 9, essa virgulinha que está logo aqui após o 1, quando eu quero transformar isso daqui num número em si, um número inteiro lá, eu ando com essa vírgula 9 casas para a direita. Se eu andar 9 casas para a direita, olha o que acontece. 1,35. Eu vou andar 9 casas. Então, andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui vai ficar a vírgula finalmente. E aí eu completo essas casinhas em branco com o 0, porque o 0 ele ocupa o lugar ali de alguma coisa. Né? Então aqui eu completo com 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eu posso colocar, se eu quiser, um 0, 0 aqui no final, que não muda nada. Né? Como ali é a expressão de um valor monetário, então normalmente a gente bota vírgula 00. Mas não precisaria. Né? E aí você repara que eu tenho aqui de fato, posso colocar um pontinho aqui para separar, um pontinho aqui para separar, e um pontinho aqui para separar. Eu tenho 1 bilhão 350 milhões. Expliquei devagarzinho, de várias maneiras diferentes, para você desbugar nessa questão do bilhão. Pelo amor de Deus, não bugue mais. Tem gente que não sabe ler esse tipo de número, porque não está acostumado também a lidar com números tão grandes. Muita gente fala assim, mas o brasileiro está acostumado a lidar com bilhão, já que a gente vê toda hora roubalheira do governo aqui, ali, político roubando bilhão, não sei o quê. Só que a pessoa ela não teve contato com aquilo, ela não tem nem ideia do que é 1 bilhão de reais. Você tem ideia do que é 1 bilhão? 1 bilhão é um número muito grande, né, pessoal? E aí, de repente, a pessoa vê aqui um monte de zerinho e buga. E numa questão, numa prova como a do Enem, que realmente cansa o candidato, se o cara chegar no final da prova e encontrar uma questão dessa, talvez ele já chute, porque a cabeça não está funcionando bem. Ele está com pouco tempo, tem que chutar, né? Por isso que primeiro você tem que resolver as questões que são consideradas tranquilas. E o que é questão fácil, Procópio? Aquela que é fácil para você fazer, né? Essa daqui eu imagino que seja fácil para a maioria. Beleza?